É um prazer estar aqui, conversando com meu amigo Ivan de Peregrin e o nosso CEO da Produtare, André Dupont, sobre o tema dos princípios da Produtare. Os princípios não são slogan. Os princípios é uma longa construção histórica, né, que explicam o que foi construído pela Produtare, como pensamos, como atuamos nesses últimos 30 anos e também como nós vamos atuar nos próximos 30 anos. Para deixar claro que é um princípio, é interessante pensar no sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção é baseado em dois grandes princípios, o just-in-time e a autonomação. São os princípios que regem todas as tomadas de decisão da Toyota. Todos os princípios é aquilo que a gente faz em função dos resultados que nós precisamos e queremos obter no mundo real. Isso não nasceu no papel, isso nasceu exatamente da relação entre a teoria e a prática. Então, o nosso primeiro grande princípio é o princípio do ciclo teórico, prático, teórico, ou seja, a teoria alimenta a prática e a prática alimenta a teoria. Nesse sentido, a Produtare sempre buscou os melhores conceitos, os melhores princípios, as melhores técnicas, os melhores métodos que existem dentro do mercado. Dessa forma, por exemplo, a título de exemplo, a Produtare atua com mais de 10 profissionais que são doutores, mais de 25 profissionais que são mestres especialistas, ou seja, a teoria faz parte, desde o início da Produtare, do sistema Toyota de produção, de Taiichi Shinjeu, da teoria das restrições, de Lee Goldratt, da estratégia de produção, de Skinner, do TPM, do Nakajima, quer dizer, sempre primamos pela teoria. E nesse sentido, o que a gente procurou fazer? Nós, junto com a editora Buchmann, traduzimos um conjunto enorme de livros para o Brasil, livros importantes, que envolvem todos esses autores, todas essas metodologias. Então, a teoria é um dos elementos centrais que compõem a Produtare Consultores Associados. Mas a teoria sem prática, ela não tem sentido. Então, a gente trabalha o tempo inteiro com elementos práticos, com ação nas organizações, nas empresas. Por quê? Porque, em verdade, as empresas são o verdadeiro laboratório da engenharia de negócios e da engenharia de produção. Assim como na física nós temos laboratórios, na química nós temos laboratórios, a engenharia de produção e negócios é um sistema sociotécnico. Então é um esquema que envolve a parte técnica e a parte social. Então, forma que é muito importante que a gente atue nesse laboratório, aprenda nesse laboratório, pratique nesse laboratório, e esses laboratórios são as organizações públicas, as organizações privadas, as cooperativas, onde a gente, evidentemente, vai aprender também muito com todos esses casos e também com as pessoas e grupos com quem nós viemos atuando. Então, essa combinação entre a prática, a teoria e a prática é fundamental. Importante dizer que cada organização tem suas nuances, tem suas lógicas de concorrência, tem os seus fatores de produção, os custos relativos de pessoas, equipamentos, os custos de matérias-primas, tem questões culturais envolvidas, algumas são empresas profissionais, no sentido de terem mais conselhos, outras são empresas profissionais, mas que atuam a partir de lógicas familiares, alguns têm a característica de serem cooperativas, que é um outro tipo de natureza de problema. Então, a compreensão do aspecto prático é fundamental. E essa relação teoria, prática, é o DNA da Produtare, porque envolve aprender, aplicar, sistematizar, evoluir, novamente aprender, junto com as pessoas da organização. Posteriormente falaremos dos outros princípios. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao Dupont e ao Ivan para que falem um pouquinho sobre esse importante tema do ciclo teórico, prático e teórico. Se me permite, Ivan, acho que tem uma questão que o Junico tocou agora no final da fala dele, que
conversa muito com o valor da Produtari, que tem a ver com, que obviamente sustenta nossos princípios, que é a questão da humildade, né? Quando você fala, olha, eu vou entender a teoria, aplicar na prática, ver os resultados e a partir disso aprender com o nosso cliente, isso é uma questão de humildade que nós temos no sentido de entender que dentro do cliente tem muito conhecimento que a gente vai conseguir aprender juntos e de forma conjunta construir uma solução que seja melhor para todos, né? Então, eu acho que essa visão do ciclo teoria, prática, teoria é o que faz o grande diferencial naquilo que a gente pode entregar no dia a dia, no sentido de realmente ter um arcabouço teórico relevante, mas entender que a prática ela é soberana, né? Eu vou lá aplicar na prática e eu tenho que fazer os eventuais ajustes, as eventuais customizações que só quem pode trazer para a mesa é o cliente, né? Porque ele está no dia a dia. E, de novo, aquela teoria só faz sentido se realmente tiver uma aplicação prática dentro do sistema do cliente. Eu estava me lembrando aqui de 2 pontos aí, a partir do que o Junico colocou. Primeiro, eu gosto de dizer que a Produtari nasceu com um DNA híbrido, porque quando a Produtari nasceu, o Junico vinha traduzindo os livros do Shingo, do Ono, mais tarde outros livros, inclusive de autores norte-americanos do sistema Toyota, do Lean, entre outras escolas. Mas, ao mesmo tempo, a Produtari, nos seus princípios, nos seus primórdios, fez um esforço grande para difundir teoria das restrições no Brasil. As primeiras 2 vezes que o Goldratt veio no Brasil, ele veio por iniciativas da Produtari. Então a gente já nasceu ali com um pé na produção enxuta e um pé na teoria das restrições. Isso nos deu uma facilidade de desenvolver soluções buscando, não é, em diversas escolas, em diversas matizes teóricas, aqueles conceitos, aquelas técnicas, aqueles métodos que ao fim e ao cabo, não é, fazendo uma determinada seleção, um determinado arranjo, tinha um melhor fit, melhor ajuste para casos práticos específicos. Porque, como a gente gosta de dizer aqui na Produtari, a competitividade, que ao fim e ao cabo é o que nós queremos entregar para as empresas, ela não se copia, se constrói. E para construir, não é, o sentido dessa frase é que a gente precisa, de fato, fazer com que a atividade prática, a aplicação prática desses conceitos, dessas diferentes matizes teóricas, ela vá ao encontro daquelas especificidades de cada caso concreto. E uma outra questão que eu estava me lembrando aqui, que acho que conversa bem com essa questão da teoria, prática, teoria, enquanto um princípio da Produtari, é um dos nossos principais produtos, um dos principais produtos desenvolvidos pela Produtari é a capacitação tecnológica. Como é que funciona uma capacitação tecnológica? Por que ela é diferente de um treinamento comum como esses que a gente encontra na maioria das escolas? Porque na capacitação tecnológica a gente procura fazer com que, após cada encontro em sala de aula, onde se explora conceito, teoria, enfim, né, a gente procura fazer com que as pessoas que participam dessa formação se reúnam em grupos e vão até o seu local de trabalho, entre um encontro teórico e outro, entre uma aula e outra, para fazer a aplicação prática daquilo que elas viram em sala de aula. E é ali que, de fato, se consolida o aprendizado, né? Na aplicação prática da teoria que se consolida o aprendizado organizacional. Então, é um princípio que, de certa forma, orientou a criação de um dos nossos produtos, dos nossos serviços de maior resultado, né? E que tem ajudado muitas empresas aí a alavancarem a sua competitividade. Teoria, prática, teoria, e assim vamos construindo. Eu acho importante falar um pouco do laboratório da engenharia e produção, que são, evidentemente, as organizações, empresas públicas, privadas e cooperativas, e uma diferença importante que existe colocada pelo Shigeo Shin. Existe uma coisa que é a engenharia e produção, é uma teoria geral, que é uma teoria muito bem escrita, muito bem sedimentada, construída a partir do Shigeo Shin, colocado no livro dele, Sistema Toyota de Produção, do ponto de vista da engenharia e produção. Mas existe, não é, a tecnologia intrínseca, que é aquela tecnologia que eu tenho na empresa. Uma coisa é a construção civil, engenharia civil.
outra coisa é engenharia mecânica, outra coisa é engenharia química, outra coisa é na biologia. Essa é uma tecnologia intrínseca que envolve máquinas, envolve equipamentos. E você tem que combinar isso no mundo real. E para que você faça isso, é muito importante essa lógica da teoria e da prática. Eu me lembro que um dos aprendizados importantes que a gente teve foi que a gente teve numa empresa de fabricação de máquinas agrícolas e um profissional que estava naquela época, eu vou citar o nome, Milton Zuv, falou que ele tinha procurado no exterior um determinado equipamento, né, que era um forno contínuo. E eu, à época, isso faz mais de 30 anos, não entendi completamente aquilo, porque eu não tinha suficiente teoria naquele período para compreender por que da tela tal do forno contínuo. Porque naquela época que a gente aprendia engenharia mecânica, intrínseca, e você fazia grandes fórmulas para poder realmente melhorar a utilização do forno, né? Fazer maior escala, o custo unitário igual ao custo fixo sobre quantidade, quanto maior as quantidades, menor o custo fixo unitário. E o Zuv dizia que queria fazer um forno contínuo, equipamento. Eu não entendia aquilo. Por que eu não entendia aquilo? Esse é o ponto centralidade. Porque aquela tecnologia tinha sido colocada. Porque no sistema Toyota, o que diz a teoria? Você tem que ter o fluxo. Esse troço é que nem um rio, que tem que andar, na verdade, com eliminação de perdas. E quando você tem um forno em bateladas, entra a primeira peça, a segunda peça, a 10ª peça, quer dizer, as peças param. Não há fluxo. Isso faz com que o tempo de atravessamento se torne longo. Isso faz com que você passe a ter problemas de qualidade. Então, como o Zuv entendia com muitos detalhes, né, a teoria do sistema Toyota, então ele trouxe um forno contínuo, porque aí a peça entra, vai continuamente naquele forno e vai até o cliente. Isso demonstra a importância da conexão da teoria com a prática, porque na medida que a teoria diz eu preciso lead time rápido, eu preciso ter um fluxo positivo, que não haja paradas e não haja esperas, esse equipamento tem que subordinar a esse fluxo, o que faz a conexão sempre fundamental entre a engenharia intrínseca e a engenharia de produção. E nessas empresas, você vai ter engenheiros metalúrgicos excelentes, você vai ter engenheiros químicos excelentes, você vai ter engenheiros de construção civil excelentes, você vai ter agrônomos excelentes, e esse pessoal está trabalhando em conjunto. E essa especificidade da tecnologia intrínseca, pessoal, ela é empresa a empresa, tem que combinar, portanto, essas ideias teóricas gerais da engenharia de negócio e produção com as tecnologias intrínsecas que acontecem dentro da empresa. Então, acho que esse é um bom exemplo, pelo menos um exemplo historicamente relevante. Eu aprendi muito nesse período histórico, né, e devo, em particular, isso ao engenheiro Zuv, e realmente, ao longo do tempo, fui entender e, portanto, podemos aplicar isso aí em várias outras situações. Então, não há boa teoria sem a prática e não há boa prática sem teoria. Perfeito. E acho que um último elemento, pelo menos que me vem à cabeça, né, ouvindo tanto a fala do Ivan em relação à capacitação e o teu exemplo agora, né, Vinico, é que todos esses modelos teóricos, né, de excelência operacional, sistema Toyota de produção, teoria das restrições, WCM, etc., todos eles têm um pressuposto comum básico, que é esses processos de melhoria são conduzidos pelas pessoas, né, e as pessoas, portanto, têm que ter conhecimento teórico para poder questionar o status quo. Acho que esse é o elemento aí que, na minha cabeça, pelo menos, né, une tudo que a gente está falando aqui. Avançando, vamos falar sobre cocriação, então. Acho que esse é um princípio super presente dentro do nosso dia a dia, né? Voltando para os elementos aí dos modelos teóricos que eu comentava anteriormente, né? Todos eles são super bem sucedidos, todos eles são comprovadamente eficazes, mas nós, dentro da Produtari, nós temos uma visão de que essas soluções, você fazendo uma analogia que já é antiga agora, né? Se eu pegar elas, copiar e colar numa outra realidade, o resultado não vai ser excelente. Ele vai ser um resultado bom, ele vai ser um resultado que traz uma média boa de impacto, mas a nossa perspectiva é que essa empresa na qual a gente está querendo copiar e colar, ela tem características únicas de mercado, de cultura, de tecnologia, de estratégia competitiva, e que por isso, né, nós temos que olhar para essas questões e, junto com o time do cliente, construir um modelo que realmente seja adequado para aquela realidade, que obviamente vai buscar elementos de
de várias dessas escolas que eu falei anteriormente, mas que dificilmente vai ser uma cópia by the book de algum deles. Porque, de novo, nosso entendimento é que esse modelo mais prescritivo, ou seja, eu vou pegar algo pronto e querer encaixar nessa realidade, ele não necessariamente gera os melhores resultados. Os melhores resultados vêm dessa construção conjunta, principalmente porque o time do cliente participa junto, traz para a mesa vários elementos, e acho que buscando de novo esse último exemplo do Junico, a gente aprende junto. A gente traz para o modelo aí coisas que não necessariamente são de uma escola ou de outra, e sim são uma adaptação que faz sentido para aquela realidade. Então esse princípio da cocriação, ele é muito presente em tudo que a gente faz, no sentido de realmente estar disposto a ouvir o time do cliente, ouvir as pessoas que estão participando conosco, mas obviamente tem o arcabouço teórico aí como pano de fundo para que a construção da solução realmente pare em pé. Acho que esse é um pouco do que me vem à cabeça quando a gente fala aí de cocriação, mas quero ouvir vocês também sobre esse assunto. Tem uma questão, acho, muito relevante dentro disso que você está colocando, Dupont. O Junico citou algo a respeito ainda há pouco, mas não tem como uma empresa de consultoria ou de capacitação como nós conhecer tudo e saber de tudo. A gente entende muito de engenharia de produção, mas da engenharia intrínseca que o Junico citou ainda há pouco, que são os processos de manufatura ou de prestação de serviços específicos de uma indústria química, de uma indústria de construção civil, de uma indústria de biotecnologia, isso quem conhece é a própria empresa. E aí quando a gente leva a nossa contribuição de engenharia de produção para desenhar uma solução para a empresa A, ou para a empresa B, ou para a empresa C, só tem uma forma de a gente conseguir desenhar uma solução realmente eficaz para cada uma delas. Se a gente trabalhar em conjunto com quem conhece a engenharia intrínseca, que é a empresa. Então, as melhores soluções, naturalmente, elas são cocriadas. E aí eu volto para um valor da Produtari, que o Dupont citou ainda há pouco, da humildade. A gente gosta de dizer, o Junico já diz isso desde, acho que dos primórdios da Produtari, humildade e autoestima elevada. Isso é uma coisa que é importante tanto para nós como para os nossos clientes. Humildade porque aquele que não tem humildade acha que entende de tudo, sabe de tudo e não está pronto para receber uma contribuição externa, algum conhecimento novo. Autoestima elevada porque tanto nós como os nossos clientes temos que colocar, a régua lá em cima. Nós vamos chegar na excelência operacional e seremos os primeiros em competitividade dentro do nosso segmento, dentro da nossa região de atuação. Então, cocriação demanda muito desses valores que a gente tem na Produtari desde os nossos primórdios, humildade e autoestima elevada. Essa questão realmente da humildade e autoestima elevada é importante. Eu sempre cito, num determinado momento histórico, o pessoal de Caxias, fazem muitos anos, uma missão com o IMAN, Estudo de Movimentação e Armazenagem de Materiais, naquela era, agora o nome é outro, eles foram até o Japão, fazer um benchmark no Japão, ouvir os japoneses. E eu tenho ainda documentos amarelados, que depois eu posso passar para vocês, onde quem falava para esses executivos, gerentes intermediários no Japão, era o Kim Deotin e o Taiichi Ohno. Quer dizer, os dois caras maiores do sistema Toyota estão dando aula para os brasileiros. Primeiro, os japoneses gostaram muito dos brasileiros, na verdade. O Ohno veio aqui ajudar a partir a planta do Bandeirantes. Foi a primeira operação overseas, operação fora do Japão, do mundo. Então a gente tem que ter uma relação muito grande. Realmente a comunidade japonesa de São Paulo é a maior fora do Japão, não só no São Paulo, mas do Brasil. Então, humildade. Mas, ao mesmo tempo, o que diz os japoneses? Catch up the American in 3 years. Ou seja, vão pegar os americanos em 3 anos. Quer dizer, de um lado humildade, do outro lado autoestima elevada. Mas o que isso leva? Qual é a relação? É que isso aqui envolve, na verdade, o trabalho em equipe, o trabalho coletivo. Porque se você não é humilde, não tem trabalho coletivo. Famosos trabalhos em equipe, trabalhos em times. E essa cocriação necessariamente envolve essa discussão sobre realmente trabalho em equipe. Eu vou dar um exemplo
No início do processo, a Produtari fez vários desenhos de layout e eles eram feitos da velha guarda, né? A gente já tem e tem profissionais de altíssimo nível, como o caso do Carlos Hilger, do Vinícius, do Peretti, sim, pessoas que conhecem bastante bem o processo, mas esses desenhos eram feitos, né, direto no projeto, por uma, dois, ou três ou quatro pessoas. Em um certo período, o Hilger mudou a metodologia trabalhando no processo. E agora a gente desenha o processo, cara, situação, né? Como é que é o modelo atual? Como é que é o processo atual? Ok. Aí como é que é o processo futuro depois da transformação? Esse processo futuro, né, é desenhado com 50 pessoas, 100 pessoas, enfim, variados, envolvendo a equipe que vai fazer a mudança do layout. E com isso não só o envolvimento, mas o trabalho coletivo, né? Os conhecimentos que todos têm, variados, o cara da qualidade, o pessoal do planejamento e controle da produção, o pessoal da gerência da fábrica, dos próprios trabalhadores. E essa visão mais coletiva de construção dos layouts, né, do ponto que a gente vê o cérebro da Produtec, muda de maneira qualificada o que a gente vê. E o que é isso? Isso é um processo de cocriação que está na metodologia, que está no método. E aí, quando você vai fazer a implantação do novo layout, quando você tira as ideias, você já tem as pessoas sabendo, envolvidas no que está acontecendo. Não só para fazer as mudanças no layout, mas também para construir os planos diretores de layout futuros, que muitas vezes devem ser necessariamente revisados. Isso eu acho um exemplo interessante, né? Que a gente tem nas metodologias, mas isso vale para a troca rápida de ferramentas, isso vale para o estabelecimento de operação padrão, o trabalho necessariamente é co-criado. E o legal é quando você está numa empresa e você não faz mais uma diferença. Eles e nós. Não, nós estamos trabalhando juntos para fazer a melhoria da competitividade das organizações. Então, esse princípio da cocriação, ele não é um princípio leve, pessoal, ele é um princípio muito importante no processo. Isso é muito diferente das consultorias de intervenção, onde você vai lá, prescreve, você faz isso, faz aquilo, o blueprint. Não, nós estamos trabalhando na perspectiva da construção processual coletiva. Então esse é um princípio fundamental aí da cocriação. Eu acho que nesse aspecto, né, Junico, então se falou, né, não é prescritivo, não é intervencionista, e eu acho que um benefício essencial desse princípio da cocriação é o senso de pertencimento que o time do cliente acaba tendo dos mais variados processos, né? Tem uma adesão maior, portanto, porque eles participam do processo, tem menos resistência, obviamente, porque eles estão fazendo parte da solução, e é muito mais rápido depois de implantar. E no final do dia o que a gente vê é que quando realmente a gente tem esse processo de cocriação rodando de fato, o cliente constrói junto e ele sustenta depois. A gente volta vários e vários anos depois e aquilo que foi feito está lá, obviamente foi melhorado, porque as pessoas estão capacitadas, estão aptas a questionar o status quo, mas o cerne do conceito está lá, está posto e está rodando conforme a gente construiu juntos. Se me permitem, o Junico estava falando ainda há pouco do ONU e humildade, né? E eu não pude deixar de lembrar daquele encontro, do encontro de gigantes, quando o ONU encontra com o Goldratt e fazem um debate. E em certa altura do campeonato, depois que o Goldratt explica um pouco mais da teoria das restrições para o ONU, no alto da sua humildade, diz, puxa vida, Goldratt, né? Se eu conhecesse a teoria das restrições, eu teria desenvolvido o just-in-time em muito menos tempo do que eu desenvolvi. Olha só o poder da cocriação, né? Se eles tivessem trabalhado juntos na época, né? Mas vamos para outro princípio, vamos para a confiança, então. O terceiro princípio da Produtari é a questão da confiança. A confiança, ela é pré-requisito, né? Para quê? Para que se desenvolvam relações de qualidade. A gente aprendeu isso sobre relações de qualidade há muitos anos, quando nós formamos um grupo para discutir inovação, e essa palavra, né, ou essa expressão relações de qualidade apareceu muito forte. Eu me recordo de quando eu fiz uma viagem no doutorado, uma viagem de estudos para a Itália para conhecer distritos industriais. Naquela época eu pesquisava redes de inovação.
E fazendo essas visitas, né, foi junto com a Universidade de Santa Cruz, uma das perguntas que foi feita para o pessoal lá na Itália é como é que vocês conseguem desenvolver num distrito industrial aqui, com tantas empresas do mesmo setor, um determinado padrão de competitividade e de cooperação tão elevado, né? E a resposta do coordenador lá foi uma só: fiducia, confiança, né? Traduzindo. Então, confiança, pessoal, é o que sustenta as relações, é o que constrói, é o que desenvolve as relações. E se nós queremos, né, avançar no desenvolvimento de soluções em parceria, por vezes com os nossos fornecedores, por vezes com os nossos clientes, por vezes com outras empresas do nosso setor, a questão da confiança ela tem que estar colocada como um pré-requisito, sem o que não se desenvolvem relações de qualidade. Eu acho que um ponto importante aí, depois eu passo para o Dupont, novamente, esse princípio de confiança, ele é fundamental. Eu li um livro há pouco tempo atrás sobre os brasileiros. Eu fiquei impressionado, porque só 6% dos brasileiros confiam nos outros brasileiros. Isso é um problema. Isso é um problema enorme, porque os dados estatísticos mostram que quanto maior é o nível de confiança das pessoas dos países, maior é a competitividade dos países. Então esse é um tema não só relevante, de maneira geral, mas muito importante para o Brasil. Nós precisamos estabelecer laços de confiança, e nas empresas e também na sociedade. Os laços de confiança são fundamentais. Do ponto de vista prático, né, o que acontece? No sistema de autoprodução, existem alguns elementos que são muito debatidos, todo mundo fala do just-in-time, da automação, do Pokaioke. Mas tem uma segunda vertente, né, do sistema Toyota, que é fundamental, que é o chamado ativo relacional. O ativo relacional proveniente da confiança. E eu sempre dou um exemplo, uma discussão que muito tempo atrás eu tive no programa de pós-graduação em administração, naquela época teve um americano lá falando sobre esse tema, sobre esse processo. Então eu tenho a relação fornecedor-cliente. Eu tenho um cliente grande, vamos imaginar a GM, ou a Toyota, ou a Hyundai, ou a Tesla, né, do mar, e eu tenho o fornecedor do outro lado, que em geral são menores, nesse caso particular, menores do que o cliente. E você tem estoque logo depois do fornecedor, e você tem estoque antes do cliente. Ok. E você diz, eu vou estabelecer as relações just in time. Entregada, qualidade certa, no tempo certo, na quantidade certa. Você quer reduzir os estoques disso. Aí o cliente propõe, vamos reduzir o estoque. Para reduzir o estoque do cliente, que geralmente é um cara grande, e o fornecedor poder entregar just in time, ele tem que aumentar o seu estoque. Pelo menos no primeiro momento. Só que o que reduz o estoque do cliente é maior do que o aumento do fornecedor. De tal maneira que o estoque geral cai. E aí eu sempre pergunto, né, aos meus alunos ou nas empresas que a gente está evidentemente trabalhando, e quem é esse ganho? Quem é que tem que se apropriar desse ganho? E essa resposta é uma resposta importantíssima na economia, porque mostra que a confiança é um valor econômico. Se a relação é do tipo não relacional, não é de confiança, quem vai se apropriar desse valor é o grande, é o cliente. De tal forma que você não gera confiança. Você gera relações de compra. Estou comprando no cara mais barato na cadeia. Mas, o que faz a Toyota nesse momento histórico? Ele vai lá e divide o ganho. Parte do ganho vai para o cliente e parte vai para o fornecedor. E quando você faz com que esses ganhos de confiança aconteçam na cadeia, você tem melhoria de desempenho econômico, gera confiança. Gera confiança, você quer trabalhar em outros elementos relacionais. Por exemplo, você vai desenvolver a cadeia logística junto, você vai desenvolver os produtos junto, você vai desenvolver os componentes juntos. Isso realimenta o sistema e você tem ganhos relacionais. Eu sempre digo que essa é a parte mais difícil de copiar do sistema Toyota de produção. Evidentemente existem outros sistemas. Esse ganho relacional, pessoal, que eu estou mostrando que existe na cadeia entre clientes e fornecedores, também existe dentro da FAO. Também existe dentro da organização. Por quê? Porque o trabalho conjunto, ele envolve relações. E relações geram resultados. Mas se na organização um se apropria do resultado e o outro que gerou o resultado junto
não está considerado o resultado, se quebra as relações de confiança. Ao quebrar as relações de confiança, se quebra a possibilidade do trabalho em grupo. E, portanto, você trabalha, os princípios são sistêmicos, você vai ter muita dificuldade de usar o princípio 2 da cocriação. Então, essa geração de confiança, ela é absolutamente fundamental na competitividade, né, na competitividade das empresas. Sabe que nas várias formações executivas que eu tive a oportunidade de fazer, a gente é colocado a refletir sobre fraquezas e tal do negócio, né? Quando a gente pensa no negócio de consultoria, o negócio de consultoria ele é um negócio não recorrente. Então, pessoal, uma fraqueza, né? Mas quando eu olho para dentro da Produtari, de forma específica, eu questiono esse não recorrente by the book. Por quê? Porque, dado essa questão das relações de confiança, a Produtari tem 30 anos de trajetória, vai fazer 31 agora, e tem clientes há 30 anos, ou vai fazer 31 agora. Tem clientes há 25 anos, há 15 anos, obviamente que são clientes novos que foram sendo conquistados ao longo do tempo. E quando eu expando essa análise para as pessoas que por algum momento foram nossos clientes, eles seguem sendo nossos clientes há tanto tempo. Então, em outros lugares, a vida profissional vai levando eles para outros lugares, né? Então, isso acaba... obviamente, a gente não tem a recorrência, né? Mas a gente tem, a partir da confiança, uma relação que é duradoura e, portanto, garante uma certa recorrência, né? Então, de certa forma, dirime essa fraqueza lá dos modelos tradicionais de estratégia. O não usual, digamos assim, a gente ser convidados por clientes, né, para novos desafios, e já aconteceu mais de uma vez comigo, pelo menos, de receber lá uma demanda de um cliente e dizer, não, a Produtari não sabe, não atende esse tipo de questão. E o cliente insistir, dizendo, não, mas eu quero que vocês atendam. Dada a relação de confiança que existe, e obviamente a abertura de dizer, olha, tá bom, a gente vai construir junto isso aqui, porque não é algo que a gente faz no nosso dia a dia, né? E ainda bem com bastante sucesso, né? Então, essa questão da confiança é algo, acho que fundamental para a história e para o futuro da Produtari. Só para finalizar aqui esse ponto antes da gente... esse princípio da confiança, ele é muito importante também pelo seguinte, quando a gente estuda redes, a gente aprende que existe um potencial de resultados que está no ambiente que só se efetiva a partir do momento em que se constroem relações. São os ganhos relacionais que o Junico falou ainda há pouco. Os ganhos relacionais, eles estão em potencial no ambiente. Eles só se concretizam se a relação de fato acontecer, de forma qualitativa. E para isso precisa de confiança. Então, essa é uma dica, vamos dizer assim, né, que a gente costuma tentar passar para todos os nossos clientes, né? Manter a questão da confiança como um valor relevante, um princípio relevante, para que se consiga oferir esses ganhos potenciais que estão no ambiente, que só vêm se você tiver relações de qualidade, que só existem com fiducia, como dizia o italiano. Assim como, na verdade, esse tema da confiança é um tema muito caro a gente, a mim, também do ponto de vista da construção da vida, né, da teoria e tal, mas não necessariamente na Produtari. Então a gente trabalhou junto na montagem dos polos e modernização tecnológica no estado do Rio Grande do Sul, que foi um trabalho muito importante de desenvolvimento regional, totalmente baseado em confiança, e me lembro aqui do André Foster e do Beto Ruz, que a gente trabalhou juntos. Depois nós montamos em conjunto, né, uma rede de metrologia do estado do Rio Grande do Sul, na qual uma participação grande do Lúcio Bruch, do grande João Alziro Rezornada. Depois, posteriormente, montamos uma rede chamada Rede PetroRets. O Ivan trabalhou pesadamente nisso, envolvendo aí o Marcos Wester, Marcelo, etc. O Ivan depois desenvolveu uma rede na Bacia de Campos, na rede de petróleo Bacia de Campos. Então esse assunto não é um assunto apenas ligado com as coisas que a Produtari faz. É um tema brasileiro, é um tema importante, pessoal. E posteriormente faz os trabalhos que a gente faz no desenvolvimento da rede das cadeias de suprimento de grandes empresas, né? Porque isso aí te dá um meio competitivo. Qual é o ponto central dessa relação de confiança? É que isso é uma vantagem competitiva.
É muito difícil copiar a confiança. Enquanto você vê um livro, você copiar a confiança é muito difícil. Também é difícil transferir confiança. Esse conceito de confiança é um conceito aparentemente acadêmico, mas ele tem um rebatimento no campo prático extremamente importante. Mas tudo isso, pessoal, vejam bem, recordando aqui, já falamos do ciclo teoria prática, princípio 1, já falamos do princípio 2, da cocriação, já falamos do princípio 3, da confiança, e agora vamos para o princípio 4, né, que é a engenharia e produção do peças. O que acontece? As empresas, organizações, cooperativas estão em ambiente competitivo. Então, em ambiente competitivo, você precisa trabalhar no sentido de vencer essa competição. E aí aparece um dos princípios fundamentais centrais, que é o chamado engenharia de produção lucrativa. Isso aqui está na obra do Taiichi Ohno. Vocês viram o Taiichi Ohno, o Shigeo Shingo, são pessoas importantes na nossa trajetória teórica. Então, ele faz uma pergunta, né, porque o pensamento do sistema de produção, ele é um pensamento socrático. Você faz perguntas, né, e essas perguntas aguçam, né, os colaboradores, todo mundo está envolvido a ter a resposta. Então, ele faz uma pergunta no livro dele. Qual a diferença entre a engenharia de produção tradicional, no caso ele está falando daquele período histórico de Taylorismo Fordismo, e do sistema Toyota de produção? Faça a pergunta, que para você desenvolver do ponto de vista, digamos assim, de ensino e capacitação, é importante deixar os caras 5, 10 minutos pensando nessa pergunta. Ele responde de imediato, né, no livro, dizendo, a não ser que a engenharia de produção, ele está falando da Toyota, lucrativo, implique em aumento de ganhos ou redução de custos, ela não tem sentido. O que você está dizendo com isso? Você está dizendo com isso que a tecnologia era intrínseca, que a tecnologia de gestão se subordina ao tema econômico. E que esse tema econômico tem uma variação enorme, dependendo do contexto onde você tem a competitividade, dependendo do país que você está, dependendo da região, porque os fatores de produção custam, quanto custa a mão de obra por hora, quanto custa a depreciação por hora, quanto custa a matéria-prima. Então, você está dizendo o seguinte, olha, eu preciso realmente ter uma visão econômica. Então, a produtária adota isso fortemente, quer dizer, nós estamos co-criando, tem confiança, mas se não houver resultados econômicos financeiros para a organização que nós estamos trabalhando, mantidos dois aspectos fundamentais ainda, o acidente zero e o ambiente na melhor posição possível, porque esses são pré-requisitos fundamentais que não pode abrir mão. Como você desenvolve economicamente uma organização para que ele tenha resultados econômicos e financeiros de longo prazo? Isso envolve um aspecto técnico, mas também envolve um problema de mentalidade. Então, naquele livro em vermelho que está ali atrás, que a gente escreveu junto, né, Ivan, sobre esses esquemas de produção, posição de sistema de produção, tem uma passagem no japonês, onde esse japonês está com uma jornalista e a jornalista pergunta, defina o just in time. Aí o japonês, que é um executivo de alto nível da Toyota, responde, a senhora quer uma resposta para iniciantes, para intermediários, ou a senhora quer uma resposta para realmente pessoas maduras? E, obviamente, as jornalistas, as pessoas de comunicação são muito inteligentes, perguntou, óbvio, responde os três. Para o iniciante, o just in time é você reduzir os estoques. Porque os estoques representam febre, é uma consequência, a pessoa está com febre. Você entra numa empresa, tem um monte de estoques, está abalroado, o estoque, evidentemente, que a organização tem sincronização, então tem a febre. Para o iniciante, é a eliminação de perdas, porque quando você elimina as perdas, você vai reduzindo os estoques. Então, você está numa estrutura mais próxima da causa raiz. As 7 perdas do sistema Toyota, ou, enfim, que são muito bem conhecidas. E para o cara maduro, e essa é uma resposta importante do ponto de vista cultural, o que é? É infundir uma cultura de custos em todos os colaboradores da organização. Que todo mundo olhe, por exemplo, quando você tem o refúgio, quando você tem o retrabalho, que fisicamente o material saiu ou foi retrabalhado, qual é o valor de dinheiro que está ali na mesa? Você vai modelar aquele refúgio a partir da ideia de custos. E isso vai fazer com que todos os funcionários da organização, ele não é o presidente, é todos da organização, passe a ter uma cultura de custos
dentro desse processo. Então, esse elemento é um elemento que, ao mesmo tempo, é pragmático. Eu acho que o Dupont e o Ivan podem falar aí do Goldar nisso, por exemplo. E esse é o que eu gostaria de ressaltar, ele é um elemento cultural. Quer dizer, é um elemento que envolve todos. Ao invés de você pensar no cara com uma mão de obra, que é um troço terrorista, for disso, que é a mão, você pensa com uma mente de obra, você pensa com o cérebro. E que se todo mundo estiver ali pensando, colaborando em grupo para a organização andar, você vai ter um conjunto muito maior de gente fazendo a competitividade da organização. Então eu falei aqui da produção lucrativa em tese, na verdade, mas existe um pragmatismo muito grande nisso que eu tenho certeza que Esse princípio, Vinico e Ivan, ele dialoga muito com eu acho que é uma ruptura de paradigma. A melhoria pela melhoria é vaidade, né? Eu vou implantar esse método porque eu acho que ele é bacana, ele vai funcionar. Isso é vaidade, né? Outro jeito de olhar isso é acreditar piamente na teoria, então eu vou implantar esse método porque esse método vai gerar resultado porque eu acredito nisso. E o terceiro elemento, talvez na linha do que você trouxe agora... Pulou da vaidade para a fé. Agora eu acredito muito nisso. E o terceiro, que eu acho que é o jeito como a gente entende essas coisas, é a geração de resultados, ela vem da transformação dos processos. Então, mas por que eu vou transformar o processo? Porque eu quero gerar resultado. Que resultado é esse? Bom, aí, de acordo com cada característica, eu vou entender se eu tenho uma necessidade mais urgente de geração de caixa, se é de redução de necessidade de capital de giro, se é uma geração de lucro operacional de fato, etc, né? Então, acho que essa quebra de paradigma de realmente olhar sobre essa perspectiva de que eu quero gerar resultados e, portanto, eu preciso mudar os meus processos. E para mudar os meus processos, eu vou sim entender que tipo de conceito, que tipo de método eu posso aplicar, isso faz toda a diferença. E quando a gente pensa, puxando algo que o Ivan falou antes, né, de vantagem competitiva, se eu vou lá para o livrinho, vantagem competitiva, de forma muito simples, é gerar retornos superiores à média do mercado. O que é retorno? É resultado econômico financeiro. Eu sou mais eficiente. No final do dia, tudo isso é muito bonito para mostrar, para ter lá o prêmio XPTO, mas o que vale de fato é a geração de resultados, né? Que pode ser, de novo, EBITDA, caixa, necessidade de capital de giro, etc. Isso aí também seria como dizer o seguinte, não é suficiente a gente dominar a tecnologia e saber como fazer as coisas. Assim como não é suficiente a gente dominar a organização e saber o que fazer. É importante a gente saber o porquê fazer. É o porquê que nos dá essa diretriz, essa orientação, né? E aí os resultados econômicos financeiros, como o Dupont estava falando, se estamos falando aqui de empresas que visam lucro, obviamente, né? Existem outras organizações no mercado sem fins lucrativos, e aí a gente poderia talvez estar pensando em outros propósitos. Ainda assim, eu teria que fazer alinhamento com o propósito da organização. Mas no nosso campo de trabalho, fundamentalmente, né, nós temos ajudado empresas aí, a melhorar a sua competitividade, e aí esse princípio é fundamental. Agora, recentemente, né, nós decidimos fazer uma pequena alteração na forma como nós íamos abordando as questões da qualidade, por exemplo. Nós tivemos sempre muito trabalho de engenharia da qualidade, de melhorias de qualidade, né, em diversos clientes nossos que têm necessidade, às vezes, de levantar a sua competitividade em qualidade. E agora, recentemente, nós demos uma turbinada na nossa metodologia, colocando a palavra, né, custos da não qualidade como um eixo de centralidade para definir com mais precisão aonde a gente quer chegar com os nossos projetos que visam reduzir refugos, retrabalhos, etc. e tal. Quantificar que resultado isso vai dar e, a partir dali, perseguir, afinal de contas, esse objetivo, essa meta traduzida em valores econômicos financeiros. Só para citar um exemplo aí de como a gente encaixa isso na nossa metodologia de trabalho. Do ponto de vista prático, Ivan, nós temos aí uma ligação muito importante, que é a ligação com a teoria das restrições. Existem várias contribuições do Goldar, a engenharia de negócio e produção, isso aí é sem dúvida, mas uma delas é importante.
que é o seguinte: qual é a meta da empresa? E ele escreve um item chamado a meta, onde ele vai dizer que o objetivo da empresa é ganhar dinheiro hoje e no futuro. E para isso ele precisa atender duas condições: satisfazer os empregados hoje e no futuro e satisfazer satisfazer os clientes hoje e no futuro. Então, ouro tem esse temário. Claro que esse temário pode ser ampliado, né, Ivan? Porque você pode ter um conjunto de outros stakeholders, outros interesses, enfim, mas simplificando o processo, é dinheiro hoje no futuro. E para ganhar dinheiro hoje no futuro, você tem indicadores globais, alcance da meta, que é a linguagem da alta direção, lucro líquido, retorno sobre investimento e caixa. E você tem desdobramentos desses sistemas e sistemas operacionais, que é o ganho, despesas operacionais e inventários. E isso dialoga com alguns princípios de custos muito antigos, como é o princípio do custeio direto e o princípio do custeio da variável. E a partir desses elementos, que são bastante pragmáticos, eu peguei aqui uma colinha, e porque isso desenvolve o quê? Desenvolve o tema dos indicadores. Porque, na verdade, da engenharia de produção lucrativa, eu encaminho o tema dos indicadores. E o Gordon é muito feliz nisso quando diz: se não medir, eu não saberei como me comportar. O diga-me como me metes, e eu medirei como me comportarei. Então, o tema dos indicadores envolve comportamento. Se o cara medir de forma errada, eu vou me comportar de forma errada. Então, esses elementos, né, que da engenharia de produção lucrativa, elas vão desde o elemento cultural, do elemento da mentalidade da organização, das processos de decisão mais estratégicos, né, do ponto que muitas vezes não são passíveis, inclusive, de mensuração só para o campo do tangível. Veja só a questão ambiental aí, que hoje está na pauta do dia. São elementos que mexem, quer dizer, as antigas externalidades, que meio ambiente não valia nada, hoje as questões envolvidas com o crédito do carbono, até o elemento PAC, a montagem de sistemas e indicadores dentro da organização. Então, a engenharia de produção lucrativa, para nós, ela é um princípio muito importante. Um princípio fundamental, porque a gente tem que, para se sustentar econômica e financeiramente, a empresa no longo prazo, e a própria estrutura da consultoria em cocriação com as empresas, os resultados econômicos e financeiros fazem toda a diferença. E esse princípio, Junico, ele conversa diretamente com o próximo princípio que a gente vai falar, que é a visão de excelência em sistemas de produção. Quando a gente pensa no sistema de produção, e aí a gente começa a conectar algumas questões aqui, a nossa perspectiva da Produtare, lá da questão da cocriação, é a visão de que cada empresa deveria ter o seu sistema de produção próprio. É um sistema de produção que ele é, obviamente, pautado e orientado para gerar resultado econômico e financeiro. Então, portanto, a engenharia de produção lucrativa conecta com isso, né? É o objetivo fim de tudo isso. Mas entendendo que para que nós possamos garantir isso hoje e no futuro, falando do Goldratt, a gente precisa ter um sistema de produção que gere valor para o cliente. Ou seja, que torne a nossa organização a escolha do cliente porque ela performa naquelas dimensões que o cliente valoriza. Seja ela custo, atendimento, qualidade, flexibilidade, tecnologia e assim por diante. Para que de fato isso seja possível, e aí entra o recheio de tudo isso, né? Esse sistema de produção ele tem que ter processos de gestão que entreguem essa performance. Ou seja, para eu entregar uma performance melhor de custo, eu tenho que ter um processo de gestão de produtividade que torne a minha organização mais produtiva e, por conseguinte, tenha um desempenho melhor em custo. Para eu ter uma performance, uma geração de valor, né, em atendimento ao cliente, eu tenho que ter lá processos de gestão de planejamento, programação e controle da produção que entreguem essa performance de on-time, de entrega no prazo e assim por diante. Esses processos, aí voltando para o tema da cocriação, eles vão ser cocriados e podem ter elementos aí de várias escolas dentro de cada um deles. Então eu posso ter na mesma empresa, por exemplo, um processo de gestão de produtividade que tenha vários elementos do sistema total de produção, porque para aquele negócio faz sentido. Mas que ao mesmo tempo os processos de gestão ligados à parte de planejamento estejam mais conectados com a teoria das restrições, porque de novo faz mais sentido, né? E assim sucessivamente. Confiabilidade de ativos talvez mais ligada à parte de TPM, qualidade ou algum aspecto, por exemplo, WCM, tudo isso é uma construção conjunta.
E óbvio, conectando de novo com a questão do Goldratt, né, para ter a satisfação dos colaboradores, mas principalmente para ter eles partícipes disso, eu tenho que ter processos de aprendizagem que conecta com psicoteoria, prática, teoria, né, que consiga desenvolver as competências e habilidades necessárias nesses colaboradores para que eles desempenhem suas funções, mas principalmente para que eles cresçam na organização. Então a gente tem um orgulho muito grande de poder ter feito vários e vários desses processos de construção de sistemas próprios de produção ao longo desses 30 anos de Produtari. E é muito comum a gente voltar depois de algum tempo, reencontrar algumas pessoas depois de algum tempo. Inclusive encontrou semana passada, né, Júnico, numa empresa, sem falar nomes aqui, uma pessoa que à época era um operador de produção, hoje é o gerente da empresa. É de uma outra empresa, obviamente, mas dado a formação que ele consegue ter em função do sistema próprio, obviamente dele mesmo, né? Mas isso é algo que nos deixa muito feliz aí, de ser partícipe. Então, quando a gente pensa em excelente sistema de produção, a gente está falando exatamente na visão de que resultados estratégicos aí na transformação de processos. E quem faz isso, de fato, são sistemas de produção próprio que vão gerar resultados, a gente espera, né? Para as empresas que têm essa capacidade, resultados acima da média do mercado. Em 2014, quando nós... Perdão, em 2004. Em 2004, quando nós consolidamos o aprendizado de 10 anos que a Produtari já tinha acumulado até então e estruturamos o primeiro modelo de referência de sistema de produção próprio, né, que a Produtari criou e aplicou e implementou numa empresa que teve um sucesso econômico-financeiro fantástico nos anos seguintes, graças a essa solução. E depois de a gente arquitetar, depois da gente montar esse modelo de sistema de produção próprio, ele ficou com nessa linha que o Dupont descreveu, que é uma forma de ver isso, é como se fosse um BSC, um Balance Scorecard, né? Eu tenho lá na base a questão que o Dupont ressaltou agora no final, da necessidade de eu ter recursos capacitados, recursos tecnológicos, pessoas, bom ambiente de trabalho, etc. Para que essas pessoas, né, esses colaboradores, eles possam operar e desenvolver processos de melhoria contínua e de inovação todo o tempo, conhecendo as melhores práticas, as melhores técnicas, os melhores métodos dessas várias matizes, né? Sistema Toyota de Produção, Teoria das Recessões, TPM, WCM, Six Sigma, etc. Né? Isso tudo para responder ao mercado de forma adequada, com mais competitividade de custo, ou de atendimento, ou de velocidade, ou de flexibilidade, ou de qualidade, dependendo da bola da vez, não é? Aonde que a empresa tem que focar mais a sua atenção para ganhar espaço, para ganhar market share. Ao fim e ao cabo, o que nós queremos é resultado econômico financeiro para a organização. E aí, pessoal, vou me ater só um pouquinho nessa questão do topo aqui dessa hierarquia. Estamos lá no teto, no nosso item anterior, de engenharia de produção lucrativa, né? E o topo do nosso modelo de sistema de produção próprio. O resultado econômico o resultado operacional de uma organização, a gente pode fazer essa conta de várias formas. Né? Uma forma que a gente gosta de fazer resultado operacional ganho operacional menos despesa operacional. E aí, pessoal, tem muita gente focada na despesa operacional, em redução de custos, em redução de perdas. E nem tanta gente assim olhando para o outro lado da conta, do ganho operacional. E aí entra o nosso amigo Goldratt, da teoria das restrições, dizendo, olha, ganho é resultado do preço líquido de venda menos os custos diretos variáveis vezes as quantidades que eu consegui entregar no mercado. Quando a gente olha para essa parte da equação, abre-se um universo para ganhar em competitividade fantástico, que às vezes não está tão claro para todo mundo, né? Principalmente para aquelas pessoas que se focam muito na redução de custos. Então, acho que esse é uma questão importante. Nós queremos excelência. A excelência, ela se mostra no médio e longo prazo se nós tivermos sustentabilidade. Para isso, eu preciso desse resultado. E todos os demais pontos aí que o Dupont estava colocando, que o Junico já colocou quando citou os outros princípios da Produtari.
Quando você pega um jeito de produção lucrativa, eu tinha esquecido, mas vou conectar aqui com a excelência de produção. Nós temos um autor que nos é muito caro, que chama William Skinner, foi um americano, 1969, The Missing Link, o elo perdido. O elo perdido entre quem? Entre o comercial e marketing e a produção. Então, naquele período, na verdade, assim, o teoria Fordismo era hegemônico e a ideia era the only and the best way, a única e melhor maneira. Então, o sistema de produção era visto como uma commodity. E Skinner diz que não, que o sistema de produção, que excelente sistema de produção, é uma arma competitiva. Talvez a terminologia seja muito forte, mas ele chama uma arma competitiva, ou seja, ao invés de você olhar a competição como uma coisa passiva, se eu tivesse excelência de produção, se tivesse sistema de produção proprietários, eu vou ajudar a competição no mercado. E depois ele escreve em 74 um outro artigo chamado The Missing Link, o Defect Use Effect, de fábricas focalizadas. Hoje, de fábricas focalizadas, ele explica que para determinado conjunto de clientes eu tenho que ter uma fábrica, para outro conjunto de clientes eu tenho que ter uma outra fábrica. Isso é importante no nosso sistema produtário de produção. Na mesma empresa, pessoal, eu tenho que ter 4, 5 unidades de negócios diferentes, com clientes diferentes, né? Trabalhando dimensões competitivas diferentes. Na mesma empresa eu posso atender o mercado rodoviário, o mercado de máquinas agrícolas, o mercado automobilístico, o mercado de tanques, o mercado de road building. E eu vou tratar a excelência de produção de todos esses diferentes unidades de negócio, com diferentes clientes. Da mesma maneira, tem uma coisa errada nisso, né? Porque cada um está competindo dentro de uma situação. Ou mesmo na empresa, né? Eu tenho um produto que vai para o OEM, para o mercado original, e vai para a reposição. No mercado original, a dimensão competitiva é qualidade, a dimensão competitiva é atendimento, a principal, né? Enquanto numa dimensão desse mesmo produto no mercado de reposição, a dimensão é custos. Eu devo ter fábricas iguais para atender mercados totalmente diferentes. Então, a excelência do sistema de produção aqui, pessoal, não é uma commodity, é uma construção proprietária que é da empresa com que a gente está co-criando, né? Então, essa cocriação que aconteceu no ano 2004, Ivan, levou em consideração fortemente esses elementos do Skinner, que muitas vezes ficam escondidos, porque a gente só fala do sistema Toyota, e da teoria das restrições, e talvez do TPM, mas não. Uma importante escritora, a qual a própria dissertação do Dupont, em mestrado, trabalha, um caso real, inclusive, é o quê? É engenharia de produção lucrativa, Skinner, desdobramentos para a montagem do sistema de excelência na produção, para excelência em sistemas de produção. Então, esses temas são temas relevantes, que talvez o bom possa até comentar em função dos próprios trabalhos que ele fez aqui, não só na prática, né? A gente fez várias vezes, mas também na teoria. Né? Só me permite, Dupont, antes, complementar aqui um resgate, né? Junico citou o Skinner. A gente pode dizer aí que o Skinner é o pai da estratégia de produção, né? Pai da estratégia de operações. Como é que começou essa história do Skinner? As montadoras norte-americanas, Ford, GM, Chrysler, contratam o Skinner, então um professor de Harvard, para fazer um estudo de por que a Toyota estava começando a prejudicar, digamos assim, né? A competitividade estava se tornando uma empresa mais competitiva do que as norte-americanas, isso lá na década de 70. E aí ele chega com esse resultado dessa pesquisa. Olha, foi-se o tempo em que custo, né, graças à escala produtiva, era o fator determinante para ganhar a concorrência. Os japoneses estão conseguindo manter um custo competitivo, mas com melhor atendimento, com melhor qualidade, com lotes de produção menores, etc. e tal. E daí nasce essa ideia de dimensões competitivas e estratégia de produção, que ao fim e ao cabo é o que a gente procura colocar lá no nosso modelo de sistema de produção próprio para que as empresas se orientem para o mercado. E nós aí, né, nós tivemos uma influência muito grande dentro do Brasil. O Jaime Valls Sarfas foi meu professor de doutorado. O Rui Paiva, que é um professor que entende muito de estratégia de produção em Skinner e Chico Zalanetti. Um Heitor Mansur Bolirô, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
com a Adriana Cruelson, da cidade do Rio de Janeiro, os debates também em São Paulo, do Afonso Fleury. Então esse tema, né, chegou para nós de uma outra forma, né, de um outro viés, e foi muito importante dentro desse debate geral. Acho que a grande provocação que ele faz num desses textos, acho que é o de 74, ele coloca que a questão deixa de ser como ser mais produtivo ou produzir com menor custo para ser como ser mais competitivo. E aí dialoga, né, com a visão de que diferentes mercados têm necessidades diferentes e, portanto, eu não preciso ser necessariamente sempre mais barato, eu posso atender outros critérios competitivos e aí sim me destacar em relação à concorrência. E isso tem tudo a ver com a visão do sistema de produção próprio, mas já dialoga com o nosso próximo princípio, né, que é a visão do pluralismo conceitual. A gente já falou um pouco sobre isso, né, de entender que tem várias e várias escolas diferentes, cada uma delas tem diferentes contribuições para colocar na mesa e, com a lógica de cocriação, a gente consegue escolher aquilo que de melhor faz sentido em cada uma delas para aplicar no modelo próprio. A gente, né, mas eu particularmente tenho muito medo de verdades absolutas, né, tipo, o sistema de produção é a melhor coisa do mundo, o TPM é a melhor coisa do mundo, né, o Lean, o que a gente costuma brincar que são as diferentes igrejas da excelência operacional, porque costuma falar, né, que para quem só acredita numa coisa, né, quando ele tem aquele martelo, tudo que é parafuso é prego, né, então, eu acho que aplicando aquilo ali vai dar certo. Não existe um único remédio para todas as doenças, né? Exatamente. E aí eu acho que onde a gente tem esse princípio estabelecido da visão de acreditar nessa visão plural, a gente está aberto a trazer coisas novas, né? Então eu lembro, por exemplo, eu vou errar a data, já passou bastante tempo, mas eu lembro lá eu acho que era 2010, quando o Juninho fez todo mundo puxar lá artigos do sistema Hyundai de produção, um negócio em coreano, pra estudar o assunto, porque tava aparecendo no baile aí um novo candidato, né? Isso vale para a indústria 4.0, vale agora para a inteligência artificial generativa, vale para vários elementos que a gente tem que trazer para a mesa e entender, puta, faz sentido esse negócio, não faz sentido esse negócio? Eu acho aí, um ponto importante é o seguinte, porque muitas vezes para quem entrar numa determinada método ou teoria ou sistema, mas não tem investimento interno. Então, uma das coisas importantes que a Produtare tenta fazer, com a devida humildade, mas com autoestima elevada, e nós chamamos dominar todas as igrejas são bem-vindas, digamos assim. Então, e a gente escreveu inclusive o e-book, que não é completo, né, que é interessante, onde mostra lá sistema atuarial de produção, a teoria das restrições, o Lean. A gente vê diferenças muito grandes entre o Lean americano e o sistema atual de produção. Diferenças relevantes, esse é um tema interessante colocar na mesa. Aí você tem o TPM, você tem o WCN, o Organized Manufacturing, que na verdade eu sempre brinco, que o cara foi muito inteligente, que juntou aí o sistema atual de produção, o Just in Time, né? O TPM e também o TQC, que é uma metodologia que a gente tem muito interesse, ciclos, né, de rotina, melhoria, ajuda mútua, etc. Né? Você tem também aí o Skinner, que é o protetor. Nesse e-book, a gente fala sobre todas as metodologias que a gente conseguiu colocar ali. Mas utilizamos muitas outras também. Né? Por exemplo, a questão do sistema de produção, porque submete a um tema clássico de reprodução, que é a modularização de produto e a modularização de processo. E, evidentemente, também teremos relação aqui com Six Sigma, com DMAIC. Exatamente. Qual é a ideia, pessoal? É um simples. Dos modelos de produção, a produção em modelo. O que são modelos de produção? São aqueles que você tem disponível no mercado. Agora, você tem que produzir aí a indústria 4.0, os elementos habilitadores da indústria 4.0, né? E também, evidentemente, toda essa discussão de inteligência artificial. Ok. Tudo isso são elementos importantes, modelos de produção. Para que servem esses modelos de produção? Para produzir modelos nas organizações, para produzir modelo nos laboratórios. Né? Então você pode ter uma indústria contínua ou ter um modelo. Indústria de imóvel, outro modelo. Então, esse modelo
proprietária, a produção desse modelo, na verdade, esse modelo ele é também dinâmico, vai mudando o tempo, você vai melhorando esse modelo, mudando mais estático, né? Então nós partimos dessa ideia, que na verdade é o doutorado do Mauro Zibovich em 1999, não usamos da mesma maneira do Mauro, que o Mauro perdoe a gente aqui, mas foi baseado na ideia dele, né? Que na verdade, se eu estou no doutorado, eu no mesmo ano que eu escrevi meu doutorado. E Mauro, pessoa querida, é ótima. O livro do doutorado dele é ótimo, faz uma crítica, né? Dizendo agora, uma coisa é o modelo. Como é que esse troço funciona na prática? O que é esse negócio na prática? Então tem essa diferença entre o modelo ideal e a coisa que acontece na prática. Exatamente. Então, esse tema, pessoal, é um tema muito caro. Desmonteio que produção de modelo. E como o Ivan já havia dito, né? Competitividade não se copia, se constrói. Então, quando eu estou produzindo modelo, eu estou construindo competitividade. E esse pluralismo conceitual é uma coisa que faz parte do DNA da outra. Isso que tu trouxe agora, gente, desculpa, vou pular a vez aqui, me remete a um exemplo, né? Há pouco tempo atrás, um cliente nosso que tem o seu modelo próprio produzido com a nossa ajuda, né? Passou por um processo de aquisição de uma outra empresa que tinha o seu modelo by the book dessas escolas que a gente citou anteriormente. Inclusive competia prêmio, era reconhecida, etc. E quando teve aquele processo, a primeira coisa que o pessoal de excelência operacional se perguntou é qual modelo vai ficar predominante, né? O nosso modelo produzido, do Piniquim, ou o modelo internacional, reconhecido, medalha, etc, etc, etc. E começou, sei lá, uma série de comitês, né, para discutir isso, o que fica, o que não fica, etc. Mas lá pelas tantas, quando a gente olha, voltando 2 passos atrás aqui no que a gente está falando, quando a gente olha para a engenharia de produção lucrativa, somos muito simplistas na discussão aqui, mas só para elucidar o exemplo, se olhou para o resultado do modelo produzido, né, o Tupiniquim, sei lá, vou provavelmente errar um pouquinho aqui, mas uma EBITDA de 20%. E o outro, né, o internacional, etc, etc, uma EBITDA de 1%. Não preciso dizer qual ficou predominante. Mas isso não quer dizer que não foram pegos elementos desse outro modelo que fazia sentido acoplar no novo. Por quê? Pela essa visão de ser plural, né? De, putz, eu não sou o dono da verdade, meu modelo ele não está escrito na pedra, ele tem que se atualizar ao longo do tempo, porque novas coisas vão surgir. Eu acrescentaria que, como essas plantas eram parecidas, existia uma restrição parecida também, no pH parecido. A eficiência do nosso modelo produzido internamente era da ordem de 80%, e nessa outra organização chinesa, mesmo tipo de modelo de máquina, tinha 45%. Então os dados falam, né? Mas isso não significa, isso é hipotético, né? Quando colocasse muito bem, que a gente não pegue elementos desse poder tradicional e traga para o modelo plural. Aconteceu isso aí na área de segurança, né? Segurança e meio ambiente, onde realmente o modelo dessa empresa que foi adquirida era significativamente superior ao modelo proprietário que havia. Então, isso ajudou o sistema proprietário a melhorar uma parte importante desse poder. Mas me parece às vezes, dependendo de como a gente olha para essa questão, que ela pode ficar mais complexa ou mais simples. E eu vou tentar dar uma simplificada. Imagina o cenário, eu tenho uma empresa e eu domino amplamente sistema Toyota de produção, teoria das restrições, Lean Manufacturing, Six Sigma, TPM, WCM, domino amplamente. Qual que eu vou escolher para minha empresa? A pergunta na real é, por que escolher um se eu conheço todos? Por que não pegar o que tem de melhor em cada um, que tem mais fit, mais aderência com a minha empresa, para que eu tenha um modelo distintivo e que me coloque em vantagem competitiva em relação aos demais competidores? Porque isso é que nem a questão da confiança, é difícil de imitar. Um sistema de produção próprio, de conceito híbrido, é muito difícil de imitar e tem um potencial de alavancagem de resultados muito maior. Então, pluralismo conceitual é, sem sombra de dúvida, muito importante. Na verdade, é uma provocação que eu faço. Na verdade, eu estou dizendo, na ideia porteiriana, que tem compensação para o custo por diferenciação. Sistemas de manufatura podem ajudar tanto no sistema de custo quanto no sistema de diferenciação.
E o detalhe é que o Skinner estava na Harvard em 1969, antes do velho porco. Será que houve relações? Porque, na verdade, essa ideia de estar colocando vidas, competências distintivas, etc., a ideia é tipicamente skinneriana, né? E ideia muito interessante que, na verdade, quem provou que a produção da arma competitiva empiricamente, aquele negócio teórico prático, a teoria já estava levantada no Skinner, foi o sistema Toyota, quando o sistema Toyota começou a bater a GM, bater a Ford ali, no final da década de 70, início da década de 80, depois da crise internacional do petróleo. Então, o sistema Toyota vinha bottom-up, de baixo para cima, e era uma arma competitiva evidente relativamente ao sistema todo igual das montadeiras norte-americanas. Mas tem um outro elemento aí, pessoal, que essa visão de acreditar nessa visão plural traz para a mesa, né? Que é não eliminar aquilo que existe de bom, né? As empresas têm uma trajetória. Ao longo do tempo elas foram adquirindo conhecimentos, foram implantando coisas que são excelentes, né? Então, quando a gente tem essa visão plural, tá aberto ao novo, de novo, não é pouco comum a gente chegar em algum lugar e ver, putz, esse negócio aqui tá muito bem feito. E não vamos mexer nisso, isso aqui funciona, tem que seguir como está, vamos olhar para aquilo que realmente faz sentido ser transformado. Sem dúvida. É aquela história da autoestima elevada com humildade. Exatamente. Acho que isso nos conduz aí para o nosso 7º princípio, o princípio da inovação como fonte de competitividade. Dentro dessa ideia que a gente vinha discutindo de pluralismo conceitual, de várias escolas, etc., a Produtari sempre navegou muito forte também na teoria de inovação, né? Todos aqui acabaram, de um jeito ou de outro, estudando e aplicando muito sobre teoria da inovação ao longo das suas carreiras profissionais. Inovação para nós, que temos uma empresa cujo propósito, cuja missão é oferir maior competitividade para as empresas, é fundamental. Existem vários autores, né, na história da teoria da inovação que vão trazer elementos aí que ajudam a explicar essa questão. A gente pode voltar até o Hamilton, lá em 1800 de alguma coisa, defendendo lá nos Estados Unidos que as empresas, as nações, naquela época que estavam se destacando mais no mundo, eram as empresas, as nações, né, que davam importância para empreendedorismo, para a inovação. Depois o Friedrich List, né, de início na Alemanha, também colocando a ideia do Sistema Nacional de Inovação como algo fundamental para que a sua nação, no caso a Alemanha, se destacasse no cenário europeu e fizesse com que as suas empresas fossem mais competitivas. E a partir daí a gente começa a avançar, por exemplo, para outros autores. Acho que um cara muito relevante aí, por muitos tido como pai da teoria da inovação, é o Schumpeter, austríaco. E o Schumpeter traz aquela noção para a gente de que a inovação é o motor do capitalismo, é o que faz as empresas efetivamente serem mais competitivas. E o que eu acho legal aí de trazer o Schumpeter para a roda é porque ele é um dos primeiros caras a trazer uma tipologia de inovação que é utilizada até hoje, né? O Schumpeter diz, olha, existem vários tipos de inovação. Ao longo da nossa trajetória aqui na Produtari, a gente fez algumas pesquisas e usou um pouco dessa tipologia do Schumpeter para gerar um modelo que a gente chama de pirâmide da inovação. Então tem as inovações tecnológicas, inovação de produto, de processo, métodos de trabalho, etc. Ao fim e ao cabo é o que importa para gerar valor e agregar mais valor aos produtos, aos serviços e etc. É o que põe dinheiro no bolso. Só que existe um outro nível de inovação que a gente chama de inovações organizacionais. Por exemplo, um sistema de produção próprio que a gente vinha discutindo até agora é uma inovação organizacional. Quando você implanta uma inovação organizacional, poderia ser um departamento de P&D, uma empresa não tem departamento de P&D, ela vai lá e implanta um departamento de P&D. Isso faz com que as inovações tecnológicas, que eram lá na razão talvez de 10 por mês, pulem para 50 por mês. O fato de você imprimir uma inovação organizacional faz com que as inovações tecnológicas aconteçam com uma dinâmica muito maior. E aí a gente trabalhou no sentido de um pouco além da ideia do Schumpeter e fomos lá numa escola do institucionalismo buscar a ideia de inovações institucionais, aquelas que estão lá no topo da pirâmide.
Aqui agora nós estamos falando de novas diretrizes estratégicas, de novas políticas, né? Aquilo que dialoga com a cultura. Então chega uma empresa que até hoje competiu por custos, vamos trazer o Porter de volta para a mesa, e a partir de agora eu vou competir por diferenciação. Isso é uma inflexão estratégica muito relevante. Está lá na ideia, no topo da hierarquia. Claro que para isso se efetivar eu preciso fazer inovações organizacionais, que vão impulsionar inovações tecnológicas que vão dar sustentabilidade para essa nova diretriz estratégica. Então, pessoal, inovação é fundamental. Melhoria contínua é um tipo de inovação, semi-radicais, radicais e por aí vai. Mas é interessante a gente prestar atenção nessa tipologia que a gente tem utilizado aqui na Produtari, de que eu preciso de capacitações tecnológicas para fazer inovações tecnológicas, eu preciso de capacitações organizacionais para gerar inovações organizacionais, mas eu também preciso de capacitações institucionais para gerar a renovação daquilo que é o institucional, que ao fim e ao cabo é o que orienta o comportamento das pessoas. As pessoas agem da forma A ou da forma B, a depender daquilo que está lá no cerne das instituições que regram, né, o jogo para comportamento das pessoas. Lembrei do Goldratt, diga-me como me mede e diz aí o que parei. Nós estamos falando de mudar um indicador, está lá no topo da hierarquia. E hoje em dia, né, pessoal, a gente está no mundo de uma rapidez enorme, né? Porque um gigabyte custava $173 mil em 1980, hoje custa 0,02. Então você pega no celular aqui, você tem aqui dentro um rádio, você tem aqui a televisão, você tem aqui a localização, você tem aqui a fotografia, etc. Isso aqui, antigamente exigiria vários produtos diferentes. Me lembro Rosário, né, em 1970, 75 eu tinha que ter um rádio. Né? A fotografia era muito difícil de fazer, tinha que revelar. Então isso aqui introduziu inovações muito radicais. Que é a ideia do Schumpeter, a inovação é destruição criativa, né? Então não há equilíbrio, a competição é uma coisa de não equilíbrio, né? E envolve a tecnologia, os países mais avançados no mundo, não interessa qual é o país político, China, Coreia, Alemanha, Estados Unidos, são países que têm inovação, tem tecnologia por baixo desse processo. E uma inovação relevante que a Produtari, inclusive, tem alguns exemplos, hoje em dia, não é só empresa, não é só cooperativa. Não é mais empresa público-privada, mas cooperativa. Hoje eu tenho as plataformas. Exatamente. Então, um trabalho muito importante que a Produtari co-criou, a cocriação com o cooperativismo e agronegócio dos Estados Unidos do Sul, né, com Dawson, com Feltrac, com Caio, com Darcy, né, pessoas do cooperativismo, foi uma plataforma Smart. Essa plataforma é muito interessante, tem um conjunto de dados cooperativos, você pode saber a localização, o clima, você pode saber a produtividade do adubo 1, do adubo 2, do fertilizante 1, do fertilizante 2, você pode ter a localização de pragas, enfim, é uma outra maneira, né? O que é isso? São formas diferentes também de organização. O Ivan já tinha falado, né, das organizações em rede também, quer dizer, então esse mundo de inovação é um mundo muito importante e a Produtari está diretamente ligado com ele. Agora estamos preocupados, estamos trabalhando com as questões aí das tecnologias habilitadoras da 2.4.0, com os temários da inteligência artificial, colocando a inteligência artificial em alguns produtos, né? Tudo isso realmente relevante. Trabalhos com empresas da área de calçado, muito interessantes, e que desenvolvem inovações e processos que não existem no mundo, desenho de células de manufatura na indústria de freios que não existiu até aquela época em nenhum lugar do mundo, quer dizer, então o Ivan deixa bastante claro, quer dizer, excelência operacional, ok, já tem grandes capacidades de diferenciação, mas também temos que pensar no tema da inovação. Várias ações no campo da modularização que foram feitas aqui na empresa. Então, não há contradição com excelência operacional e inovação. São temas distintos. Só que a inovação é uma coisa, muitas vezes, um pouco mais radical. Por exemplo, todos os relógios, né, suíços abriam engrenagens. Até que um cara inventou um relógio digital. Até que suíços inventaram relógio. E a própria Suíça não acreditou naquilo, não atendeu a Nelson para lutar. Qual é o relógio aí
de engrenagens que nós temos hoje. Então, existem alguns, né? O que existe são pelotas de nicho. Aí a gente fez uma fábrica enorme de carbomadores. No meu tempo, não, vocês são jovens. Carbomadores, né? Aí um cara inventaram a injeção eletrônica. Quando inventou a injeção eletrônica, você desmontou toda essa operação. Então, é importante que a gente entenda, pessoal, que não dá para ter ingenuidade, né? Quer dizer, não é só excedência operacional. É, muitas vezes, a busca permanente pelo campo da inovação, que nós chamamos aqui na Produtera de mundo 2. Tá? A empresa está lá no mundo 1, fazendo excelência operacional, melhorando seus produtos, proceda, qual que você quer? Invadir outras lojas. Você quer crescer por aquisição, você quer desenvolver novos produtos, você quer entrar em novos mercados. Isso faz parte importante da estratégia de negócios e que a gente, evidentemente, leva em consideração. E eu acho que assim como o que a gente falava antes, não fazer a melhoria pela melhoria, aqui vale o mesmo, né? A visão do resultado lá no final. Cara. Tem um exemplo que você trouxe agora, né, Juninho, que eu estava lembrando de uma outra empresa que a gente tem relação, que é uma fabricante mundial aí de catalisadores. Né? O que eles estão fazendo agora? Já estão olhando, já faz tempo, na verdade, né? Mas já estão investindo aí, olhando o mercado de baterias. Porque se realmente virar a plataforma para elétrico, do que vai ser um catalisador, né? Não faz sentido nenhum mais para essa empresa existir. Já estão olhando para isso, porque não adianta brigar contra o mercado, né? Tem que realmente estar apto aí para competir. E eu estava lembrando também, né? Ali pelo 19, talvez, teve o hike do RPA, né? Todo mundo queria colocar um robozinho em qualquer lugar, né? E aí, bom, tem várias e várias empresas que a gente conhece, inclusive tem hoje os tais dos squads que desenvolvem robozinho dentro. Mas nesse caminho a gente esqueceu um pouco da visão de realmente transformar o processo, né? Porque sempre quando a gente olha para um processo, eu tenho como ele de verdade acontece, que é super complexo, né? E como ele poderia ser. E quando eu pego o robozinho para melhorar um processo que é super complexo, eu estou colocando um band-aid, né? Num machucado, não estou realmente resolvendo a causa dele, né? Quando eu, de fato, transformo esse processo, bom, e aí eu vejo que tem de fato uma atividade ou atividades que eu posso resolver com a tecnologia, aí sim isso gera mais valor, né? Então acho que sempre lembrar dessa ligação da inovação, né? Como fonte competitiva, mas por quê? Porque gera resultado. Na verdade, né, Paul, nós temos uma outra escola que a gente sei muito é do Lean Enterprise e do Lean Office, né? Então, muitas vezes você vai fazer movimentos, né, de desenho de processos, onde os elementos habilitadores aí que existem hoje no mercado, tecnologias de alto nível, você vai desenhar radicalmente processos. Isso é uma possibilidade. Então, você talvez ter melhorias contínuas, etc., excelência operacional, melhorando os fluxos administrativos, financeiros, de marketing, vendas, das questões jurídicas. A gente faz isso, mas de olho na ruptura. Exatamente. De olho na ruptura aqui. Então, excelência operacional e inovação são coisas diferentes, mas interrelacionadas. Precisa olhar para isso, sempre tendo em consideração o nosso princípio 4, que é o princípio, né, que nós discutimos aqui da engenharia de produção, da engenharia de negócios lucrativos. A gente tem ouvido muito recentemente aí, talvez já de um ano para cá, a crescente restrição que recursos humanos têm se tornado para boa parte das empresas, né? Tá todo mundo com vagas abertas, né? Sobretudo para pessoas qualificadas. E agora, recentemente, discutindo com um empresário, ele me dizia o seguinte, que ele estava com mais de 50 vagas na área de tecnologia de informação da empresa dele e não conseguia contratar, porque, sobretudo, em função da questão aí da demanda por automação, né, robotização de processos de negócio, etc., o volume de trabalho para a área de tecnologia de informação tinha crescido muito. E aí eles tiveram a felicidade de repensar o problema. Espera aí, um momentinho. Eu tenho tanta demanda assim para automação de processos, mas será que eu preciso mesmo fazer tanta automação de processos? Exatamente. E aí
pensaram, quem sabe a gente primeiro analisa esses processos com Lean Office, né? E chegaram à conclusão que mais de 50% das demandas era automação de perdas. Ou seja, o cara ia botar um robô para automatizar uma coisa que na verdade era uma perda. Ia ficar lá automatizada a perda por resto da vida. Então, os caras passaram por uma revisão de processos em Office. Isso fez com que os processos enxugassem muito. A demanda por automação de processos para a área de tecnologia da informação caiu em mais de 80%. E eles efetivamente aplicaram a tecnologia naquilo que ia gerar valor para a empresa, como colocou o Dupont. Automaticamente também reduziram parte da demanda que eles tinham para a contratação de mão de obra qualificada, que está um recurso escasso. E recurso escasso, como dizia, não é? Um grande amigo do Junico, recurso escasso é aquilo que é muito caro. Quem é que falava isso? Doutor Eduardo Bautista. Doutor Eduardo Bautista. Tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes, porque eles são baratos, e a minimização dos recursos escassos, porque eles são caros. Então o doutor Bautista dizia que a Petrobras tem que virar uma empresa de energia. O Brasil tinha que trabalhar no tema energético a partir da biomassa. Criou e conduziu o Programa Nacional do Álcool. O doutor Bautista hoje é uma realidade objetiva, né? Nós temos produção da biomassa em álcool, da biomassa em biodiesel, nós temos uma enorme escultura de energia eólica, uma enorme escultura de energia solar, o Brasil tem por as renováveis, hidroeletricidade, e agora temos que caminhar aqui ainda mais no câmbio de outras formas de bioenergia. Então, pessoal, aquilo que ele tem abundante, a gente tem que usar porque é barato. Aquilo que a gente tem escasso, a gente usando o sistema de produção, isso vai ser caro. Então a gente tem que montar um sistema de produção que tenha lógica, né, no princípio 4. Não devemos esquecer jamais Dr. Eduardo Batista Vidal. Eu queria fazer uma prorrogação para ti. Eu acho que a gente tem uma contribuição importante que foi tu que fez. Eu queria que tu explicasse aqui para nós a ligação que a gente tem da nossa, do nosso lema e desses 7 princípios. Ao mesmo tempo, né, Dupont, talvez valesse a pena, você viu? Isso aqui, pessoal, a gente está desenvolvendo. Não é uma coisa fechada. Nós, inclusive, quem tiver contribuições, elas são extremamente bem-vindas. A gente pode melhorar, modificar, não só internamente na Producar, e também externamente. Estamos aqui para ouvir as pessoas. Isso aqui não está fechado. Na verdade, isso aqui foi... Esses princípios de desenvolveu em conjunto, o Ivan Dupont e outras pessoas também da Produtare, no ano passado, para a apresentação do fórum de 30 anos, então isso aqui é uma coisa nova. As coisas que a gente discute aí tem um aspecto, né, o Azianito apresentar o geral, que isso aqui é um sistema, né, esses princípios não são distantes. Cada princípio, né, ele é ligado com os outros princípios. Às vezes a gente tem até certas dificuldades em conduzir um único princípio autonomamente, né? E esses princípios explicam o nosso passado, né? Orientam o nosso presente e constroem o nosso futuro. Quer dizer, a gente tem nesses princípios a nossa principal fortaleza para que a gente possa ter várias gerações. E esses princípios não são imutáveis, são dinâmicos. A gente pode objetivamente melhorar. E se talvez aqui tem articulações sistêmicas, não, que a gente ainda não construiu, mas que a gente tem toda uma articulação, um pensamento também, um outro pluralismo da gente, pessoal, é o pensamento sistêmico. Estamos desenvolvendo bastante coisa com o pensamento sistêmico ao longo da história e é importante isso. Então, eu vou passar para o Ivan e para o Dupont fazer esses devidos comentários aqui das conexões possíveis desses 7 princípios. Da missão passada pelo nosso CEO até 31 de dezembro de 25, né? Junico, para consolidar um trabalho que ele e o nosso atual CEO, André Dupont, a partir de 1º de janeiro, mas eu discutimos com o apoio aí de outros colegas, como é que se consolidam, né, os 7 princípios e como é que eles se reúnem, como é que eles se relacionam, como é que eles se concatenam. A Produtare traz consigo, desde as suas origens, uma frase, há mais de 30 anos, né, que é junto com você, produzindo inteligência para a sua empresa competir. Ora, o raciocínio que eu fiz foi o seguinte: se esses princípios estão aí nos guiando há tanto tempo, e essa frase está tão presente e ilustra tão bem a Produtare, como a gente pensa, como a gente age,
deve haver uma conexão. Esses princípios eles têm que se encaixar de alguma forma nessa frase. E aí, como a frase tem praticamente 3 frases, né? 3 subfrases, junto com você, pensei, quais são os princípios que combinam junto com você? E, de cara, né, apareceram a confiança e a cocriação. E para estar junto com o nosso cliente, ele tem que confiar na gente. Para a gente construir solução junto com os nossos colegas, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, a gente precisa ter confiança recíproca, né? E o trabalho que a gente desenvolve com todo mundo é de cocriação. Então, junto com você, nós cocriamos baseados na confiança. Mas junto com você, produzindo inteligência. Produzindo inteligência porque nós dialogamos muito e trabalhamos muito naquela ideia do ciclo da teoria prática, a conexão dos conceitos e levar os conceitos à prática. Né? Então isso ajuda a produzir inteligência. Assim como ter um pluralismo conceitual que nos apoia no sentido de um arcabouço amplo, né, para ser aplicado aí nessa lógica do ciclo teoria, prática, teoria, para produzir inteligência. Mas, acima de tudo, não é? Alinhando essa questão de produzir inteligência com os nossos propósitos, que é a competitividade, e a competitividade, ao fim e ao cabo, se mostra pelos resultados, vem o nosso princípio da engenharia de produção lucrativa. Então, engenharia de produção lucrativa, que é construída com pluralismo conceitual, né, baseado em teoria e aplicação prática dessa teoria é o que nos faz produzir inteligência, junto com você, nosso cliente, com quem nós co-criamos, né, haja vista essa base de confiança que existe entre as nossas empresas. Isso tudo para a sua empresa competir. Competitividade. Inovação como fonte de competitividade. E excelência em sistemas de produção, que ao fim e ao cabo são o que dão, né, uma inovação organizacional que dá à empresa maior capacidade para competir. Junto com você, produzindo inteligência para a sua empresa competir. Co-criamos, baseados em confiança, fazendo o nosso ciclo teoria, prática, teoria, com pluralismo conceitual, né, e aplicação da ideia da engenharia de produção lucrativa, alcançando a excelência em sistemas de produção, né, inovando sempre, tendo a inovação uma bandeira, como fonte de vantagem competitiva. Essa é a ideia. Excelente. Bom, acho que essa contribuição que vocês é uma contribuição importante, que ela liga as coisas, que também acho que é fundamental que a gente compreenda que esses princípios são profundamente interrelacionados. A gente adotou aí uma maneira de dividir em 7 princípios, mas compreender que esses princípios são relacionados. Como diz o Ivan, o princípio da confiança é potente se não tem cocriação. A cocriação vai ser feita a partir de uma visão teórico-prática. É dessa visão teórico-prática e principalmente da teoria que sabe o pluralismo conceitual. O pluralismo conceitual ele vai levar a uma construção interessante de excedente operacional e também a possibilidade de você inovar. Aí essa inovação, por sua vez, e a excelência operacional dependem do processo de cocriação. Então, sem fechar aqui também as linhas de raciocínio, todos esses princípios são fundamentais. E a nossa ideia aqui não é só que esses princípios possam estar claros para todo mundo, né? Que nos ouve, que são nossos parceiros e com quem co-criamos junto, aqui devemos muito, quase tudo que a Proletária tem, mas também para fazer uma conversa com quem nos ajudou a construir historicamente essa organização internamente. Tá? Então, internamente, nós temos o produto em 9 profissionais variados e que nos ajudado a construir o sistema de proteção, a co-criar um conjunto de realidades de diferentes empresas, diferentes profissionais, e aí também nós devemos muito nisso. Né? E certamente nós vamos levar esses 7 princípios internamente na organização também, para enriquecer, para aprofundar, para melhorar o número de exemplos, para aprender nesse sentido. Então eu gostaria de primeiro agradecer publicamente aqui o Ivan por essa
essa conexão que ele fez tão interessante e deixar aí um recado final para todo mundo, pessoal. Nós estamos juntos e gostaríamos de permanecer juntos. Então eu sempre digo para as pessoas e também para as organizações, estivemos juntos, estamos juntos, estaremos juntos, porque essa relação de confiança não tem medo de facilidade, pelo contrário, ela se fortalece na medida em que ali fala da progresso. Então, Isso é amplia. isso é um pico que eu faço. Então, essa é a minha consideração. Eu acho que, só complementando aí, né, o que o Junico traz, isso foi uma tentativa nossa, né, inicial, e acho que bastante bem sucedida, modestamente falando, de concretizar questões que sempre estiveram, né, no jeito de ser da Produtari, estão e vão estar, né, então fazendo essa conexão. E por isso que é algo que não é só para fora, né, e sim para dentro, porque no final do dia, graças a tudo isso, graças a esses princípios, a Produtari vem numa trajetória de crescimento e segue numa trajetória de crescimento, e a forma com a qual a gente garante que esse crescimento esteja sustentado nessas bases é que as pessoas que estão conosco, elas acreditem nesses princípios, elas estejam guiadas por esses princípios. Tomem decisão por esses princípios também, né? Exatamente. Afinal de contas, né, os princípios de uma empresa fazem parte daquele arcabouço que a gente chamou ainda há pouco, quando discutia inovações, de instituições. Exatamente. São as regras do jogo. São aqueles elementos que fazem com que as pessoas se comportem de uma forma ou de outra. Isso são as instituições, né? E são elementos muito importantes para uma empresa. Eles são a alma da empresa. Eles forjam a cultura da empresa. Então, quem quer nos conhecer, entenda os nossos princípios. Exatamente.